Chamamos de câncer uma classe a qual pertencem mais de 100 doenças, que é caracterizado pelo crescimento desordenado e irregular de células do corpo, que invadem outros tecidos e podem espalhar-se para outras regiões do organismo. Em condições normais, as células do nosso corpo crescem e se reproduzem por um processo conhecido como divisão celular, onde uma célula se divide e dá origem a duas células idênticas, a mitose. Este processo é o responsável pela reposição de células mortas, regeneração dos tecidos saudáveis do corpo ou pelo crescimento do indivíduo. Porém, existem situações em que as células sofrem uma mutação, como, por exemplo, quando ocorre uma duplicação errada do DNA e tornam-se cancerosas. Essas células perdem a sua função e começam a se multiplicar rapidamente, invadindo e colonizando áreas reservadas para outras células. Esse crescimento descontrolado origina um novo tecido celular, que recebe o nome de tumor. O tumor está dividido em duas classes. O tumor maligno. As células que crescem e se multiplicam não têm capacidade de invadir outros tecidos. O tumor maligno é o tumor formado por células cancerosas que têm a capacidade de formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e assim elas continuarão a crescer e se multiplicar desordenadamente. Através dessa multiplicação, essas células invadem e destroem os tecidos celulares vizinhos. As células cancerosas são mais especializadas do que as células sadias do nosso corpo e, por isso, ao invadirem os tecidos e começarem a substituir as células normais, os tecidos começarão a perder sua função, debilitando o órgão, tornando suscetível a infecções. As células cancerosas também podem chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e se espalhar por outros órgãos, dando origem aos tumores em locais diferentes. Esse processo de disseminação das células cancerosas do corpo recebe o nome de metástase. Causas. O câncer não é uma doença contagiosa. Ele pode se desenvolver em qualquer pessoa, independente de idade e condição social, mas existem alguns fatores que podem colaborar com seu surgimento. Pessoas com histórico de câncer na família, o tabagismo, ou seja, os fumantes têm mais possibilidade de desenvolverem a doença no pulmão, boca ou garganta. Consumir bebidas alcoólicas em excesso aumenta as possibilidades dessa doença no estômago ou boca. Ficar exposto ao sol excessivamente sem a devida proteção pode desencadear câncer de pele. Distúrbio hormonal provoca o câncer de mama. Exposição a radiações pode causar a leucemia. O HPV, que é o papilomavírus humano, é um vírus que causa verrugas genitais e está associado ao desenvolvimento do câncer do colo uterino. E, claro, hábitos alimentares inadequados, uma vida estressante e a exposição a alguns fatores como poluição e fumaça também estão relacionados com o surgimento do câncer. Tratamentos. Hoje a medicina oferece várias modalidades para o tratamento dos pacientes com câncer, nos quais eles podem ser utilizados sozinhos ou em conjunto. Entre as formas de tratamento estão a cirurgia, o procedimento utilizado para a retirada do tumor, radioterapia, o procedimento que faz uso da radiação para matar as células cancerosas, podendo causar náuseas e vômito. Vermelhidão, ardor e escurecimento da pele são relatados com frequência pelos pacientes. Quimioterapia. Utiliza a administração intravenosa de drogas diluídas em soro e tem como finalidade impedir a reprodução das células cancerosas, levando-as à morte. Esta modalidade de tratamento é a que causa maiores efeitos colaterais nos pacientes, dentre eles anemia, náusea, falta de apetite, queda de cabelo, aumento de peso e problemas renais. Hormonioterapia. Os tecidos da mama, próstata e endométrio têm o seu crescimento regulado por hormônios. Esse tratamento visa inibir o crescimento do câncer pela retirada do hormônio da circulação. Imunoterapia. Manipula o sistema imunológico do paciente para que este seja capaz de destruir as células cancerosas. Alguns tipos. O câncer de mama, mais recorrente nas mulheres, e o de próstata, que ocorre somente em homens, estão entre os mais comuns na sociedade. O câncer de pele é o tipo de tumor mais incidente na população. Cerca de 25% dos cânceres de todo o corpo humano são de pele. O dermatologista está na linha de frente na prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento do problema. E, para obter mais informações sobre este câncer, entrevistamos uma doutora desta área. Boa noite, doutora Ana Cristina Guerra. Estou aqui para entrevistá-la sobre a respeito do câncer de pele. Queria te fazer uma perguntinha. Qual é a explicação para o câncer de pele estar cada vez
aumentando no Brasil atualmente? A incidência de câncer de pele está aumentando principalmente por causa da radiação solar. Você sabe que o câncer de pele tem uma causa, e a causa é a radiação solar. Então, com a camada de ozônio esburacada, cada dia maior o buraco, está passando mais radiação, e a radiação está chegando mais cedo e cada vez mais forte e mais intensa. Por que o câncer de pele é mais frequente em homem? Isso tem uma justificativa? Não, justificativa realmente não. A gente acredita que seja mais porque o homem se cuida menos. Quais os tipos possíveis de câncer de pele? Os tipos de câncer mais comuns são 4, quer dizer, no caso 3. O carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos. É o mais benigno, é o que, assim, é o mais simples de tratar e é o que tem realmente maior incidência. O segundo câncer em incidência seria o câncer espinocelular, tá? Esse câncer daí já tem uma incidência bem menor e uma relação muito estreita com a radiação solar. É muito comum ele se transformar de lesões de queimadura solar. E o terceiro câncer, que graças a Deus tem uma incidência muito baixa, de 4% só, mas ele, no entanto, ele é bem intenso e bem forte, que é o melanoma. São os 3 cânceres mais importantes que nós temos de pele. Quais as formas de tratamento de câncer? Como podemos identificá-lo? Olha, a forma de tratamento principal, a mais usada, é a cirurgia. Na cirurgia você remove o câncer, depois você manda fazer um exame para saber se o câncer saiu todo. Então, se ele tiver saído todo, não tiver mais nenhuma área comprometida, está resolvido o problema. Então, quanto mais cedo você operar, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor o resultado. Mas existe também tratamentos à base de pomadas, tá? Mas só serve para um tipo de câncer, que é o basocelular superficial, ou para as lesões pré-cancerígenas. Existe também um tratamento que você coloca uma pomada e depois faz uma radiação com laser. E essa se chama fototerapia, tá? Mas só que essa terapia não serve para todos os tipos de câncer, também só para os superficiais. Mas o melanoma é o que é o mais complicado, né? E às vezes você tem que fazer não só a cirurgia, mas às vezes tem que fazer esvaziamento ganglionar, tem que pesquisar se teve gânglios, metástase para gânglios, e tem que pesquisar toda a parte clínica do paciente também, para ver se não houve uma expansão do câncer. E a segunda pergunta foi... Como podemos identificar? O basocelular, que é o mais comumzinho, geralmente é um carocinho da cor da pele, bem brilhante, que vem crescendo, que não cicatriza, às vezes uma feridinha que não cicatriza, tá? O espinocelular também, é uma feridinha que não cicatriza há mais de 30 dias, pelo menos, tá? Sangra de vez em quando, dói um pouquinho, mas não é nada assim que chame muita atenção. E o melanoma, geralmente, são ou sinais que você tinha que se transformaram, ou são sinais novos que surgiram. Geralmente vem como se fosse uma mancha e bem escura, chega a ser enegrecida. Pode dar na unha, pode dar na palma da mão, pode dar na sola dos pés, pode dar na cabeça, em vários lugares. Como o apoio da família e dos amigos refletem no tratamento do paciente? Todo paciente de câncer precisa do apoio muito grande, porque existe um estigma muito grande em cima da doença. No caso do câncer de pele, o grande problema é quando deixa a lesão crescer, que aí quando a lesão está grande em uma área assim nobre, como perto do olho, perto do nariz, perto da boca, pode criar deformidade na pele da pessoa. A pessoa pode ficar com uma deformidade. Aí realmente precisa muito do apoio da família para poder superar essa fase difícil que está passando. Isso ajuda muito no tratamento de todo tipo de... E a autoestima do paciente, como é que fica? A autoestima do paciente, é claro que depende muito do tipo da lesão, né? Se a lesão for uma coisa grande, e em uma área assim nobre, como o olho, como o nariz, como a boca, como a orelha, pode criar uma deformidade na região e realmente a autoestima do paciente fica sempre baixa. Então é importante fazer o tratamento o mais precoce possível para evitar essa cicatriz grande e evitar esse transtorno. Agora, existem cirurgias plásticas reparadoras que ajudam a reconstituir e melhorar essa aparência, mas a primeira etapa da cirurgia seria tratar o câncer, curar o paciente do câncer para depois pensar na reparação. E aí nessa fase precisa de muito apoio, de muita ajuda de todo mundo. Obrigada, doutora. De nada.